que me surpreendeu esse ano são as pessoas. E como que a gente, né, o professor, por exemplo, né, e todas as profissões, mas como nós, professores, né, tivemos que, e todos os, né, enfim, no geral, teve que se... E como cada vez mais eu vejo que o ser humano vai estar na frente das novas tecnologias, porque tecnologia não é nada perto da gente, como que a gente é muito mais potente do que essas porcarias, sinceramente, hoje eu acho que né, assim, isso tudo se deu porque o ser humano estava ali se adaptando, reinventando e criando, que está, né, ainda vamos dizer assim, a inteligência artificial, não sei se vai ser tão inteligente quanto o ser humano, não, para falar a verdade. E acho que as pessoas vão valorizar mais ainda, vão começar a valorizar mais ainda, não, valorizar mais o presencial do que o digital daqui a pouco. Está tendo transformação digital, mas eu estou vendo todo mundo meio de saco cheio disso, desse discurso da transformação digital. Não aguenta ver um link para uma reunião, assim, tem hora, né? Então, quando acabar a pandemia, se acabar, que eu acho que isso não vai acabar, sabe? Dizem aí que a gente vai vir outras pandemias muito piores e que vai vir uma outra onda muito pior do que essa primeira, que a gente não está na segunda, né? A gente está no pico ainda da primeira. Mas que o ser humano nisso tudo, assim, quando for possível voltar, vai amar demais estar junto presencialmente. É isso que eu torço e acredito, não sei, com esperança, né, no sentido das pessoas valorizarem mais esse contato humano com humano, e valorizar a potência de ser humano, né, não ser tão digital, não ser tão tecnológico. Mas aí a gente está aqui mais para falar do Nest, né? E queria escutar também Fernanda. Acabou que eu, o Thiago e a Carolina, né, tava no início, mas a Carolina não falou nada, só eu e o Thiago. Queria a gente vir mais para ouvir vocês, né? Como é que estou falando no geral, nem cheguei a falar do Nest, né? Porque a gente tem muito mais aqui a escutar vocês, expectativas, como é que vocês acham que foi, para a gente pensar no que vem. Né? Vou dar uma passada geral, tipo que vocês passaram aí, né? Para mim também foi um ano com muitas mudanças, né? Quando eu comecei aqui com vocês, eu tinha acabado de ser desligada da empresa, que a empresa fechou, então eu fiquei 5 meses, exatos 5 meses desempregada, e aí voltei a trabalhar agora em outubro. O que para mim foi uma coisa bacana, assim, eu realmente passei esses 5 meses, não é impressionante, assim, né? Não é férias, né? Você não leva isso, você não leva um período de desemprego como tipo, vou dar uma relaxada aqui. Não, assim, era todo dia, entendeu? Assim, ali, olhando, ou, né? Ou olhando, ou sofrendo, enfim, dias e dias, né? Nessa situação. E eu faço faculdade também, né? Sou da FEMAIS, e é interessante que, assim, a FEMAIS, por mais que seja uma faculdade, assim, que poderia ser mais organizada, que não tem tantos recursos quanto deveria para, né, enfim, fazer a coisa acontecer, a gente teve só 2 semanas de paralisação de aula. E aí, depois de 2 semanas, isso lá em março, né? 2 semanas sem aula. Depois dessas 2 semanas, eles mandaram um e-mail e falaram assim: cada professor vai dar seu jeito, vai escolher uma plataforma e vai dar aula. E nós concluímos os 2 semestres. Fiz as provas semana passada e ninguém está atrasado. Foi desorganizado no começo, aí no segundo semestre eles já colocaram o Meet como padrão, porque cada hora um usava um aplicativo, deixava os alunos doidos, né? Tinha que ter 10 aplicativos, porque cada professor usava um era o Webex, outro era o Zoom, outro era o Meet, outro era o Cisco, outro era não sei o quê. E você não aprendia a mexer naquilo. Enfim, a maioria dos professores se adaptaram bem. Teve uns que ainda resistiram um pouco, mesmo agora no segundo semestre, né? Mesmo dando tempo de aprender, assim, né? Digamos, com os erros lá do primeiro semestre, mas assim, eu achei que nesse ponto foi, assim, superou as expectativas, né? Claro que tem outras coisas envolvidas, né? Quando a gente está falando de uma federal com 30, 40 cursos, que tem aula prática, em laboratório, o que você adianta, o que você faz? É muito mais assim, mexe na grade, N outras coisas envolvidas, né?
mas eles conseguiram tocar isso assim, né, adiante. E foi realmente nesse momento assim de disponibilidade, né, que eu procurei o Nest, e realmente assim, não pretendo sair mesmo, voltando a trabalhar. E é o tipo de coisa, né, o tipo de escolha que às vezes a gente não faz num outro momento, né? Por mais que eu goste tudo da área acadêmica, né, esteja estudando, enfim, acho interessante esses espaços de debate. Às vezes você precisa perder para você encaixar uma outra coisa, né? E essa questão de contato, né? Assim, eu também acho que esse cenário virtual ele serviu muito para isso, né? Para promover os encontros e deixar as pessoas mais à vontade, ou às vezes só escutar mesmo, né? Em situações e eventos que elas não participariam. E eu acho que, assim, a gente ainda tem, né? Assim, agora a gente está com preguiça do virtual, porque a gente só está fazendo dessa forma, né? Mas eu acho que esses eventos, tipo assim, os congressos, eu acho que isso deve continuar. Porque as pessoas já assim, eles se desenvolveram, né? Foi uma coisa que, assim, melhorou justamente porque, enfim, eles precisaram, sei lá, né, fazer uma coisa interessante que justificasse as pessoas, né, enfim, pagarem e participarem, terem uma experiência legal, e que dá acesso, né? Dá acesso, que foi o que o Thiago falou, dá acesso à informação, ao mesmo tempo que eles também conseguem ter um retorno, né? Assim, porque eles investem em outras coisas, né? Não vai investir numa infraestrutura, sei lá, enfim, nesse tipo de coisa, mas assim, investe, né? Faz um investimento em tecnologia e faz um evento interessante. Mas eu também acho que, assim, havendo a possibilidade do presencial, eu acho que as pessoas vão procurar isso com, assim, com vontade, assim, né? O que gosta, né? Eu gosto de ir em show. O primeiro ingresso que sair do show da banda que gosta vai pagar milhões de reais. Ela vou num show depois de tanto tempo, né? Enfim. Mas vamos ver quando é que isso vai acontecer. Melhor não alimentar a expectativa, né? E vivendo um dia de cada vez, igual a gente viveu até aqui. Fernanda, é diferente, né? A realidade das privadas, a pressão é muito maior para elas começarem, porque está sendo pago, assim, diretamente. Não, a né? FEMAIS é pública. É pública, mas desculpa. Sim. Mas eu ia entrar nisso das privadas, né, também, de Entendi. qualquer forma. Tem as questões das privadas, e no caso das federais, creio eu, não sei se vocês concordam, Thiago, também estaduais, teve uma questão política também, né? De resistência em função de vários outros motivos, questões aí várias que a gente discutiu, inclusive aqui no Nest, para começar isso com autonomia e de uma forma com mais solidez. No início a gente também foi igual a FEMAS, né? Cada professor, e continua assim, cada um escolhe sua plataforma, né? O Thiago lá na UFRJ parece que então vocês escolheram times, né? Não, tá livre também. Cada um escolhe. Depois eu dei aula pro Zoom, tô testando, mas tá livre. Tá livre. E assim, acho que só algumas universidades como a UF e a UFJF, tem outras também, né, que criaram sua própria plataforma, o que é muito mais seguro, para falar a verdade. Deveria ser, né? Agora acho que todas vão fazer isso, criar sua própria plataforma, tipo um Google Meet, tipo um Team, mas da própria universidade, né? Mas muito bom aí a sua experiência também. Carol, Lúcia. O que a gente, assim, quer pensar também é o modelo, tá, gente? Que é o principal aqui hoje, como que a gente continua no ano que vem? Como a gente começou, ou como a gente terminou, ou se a gente cria uma outra forma, né? É isso que a gente também quer pensar. Bom, boa noite. Agora, vou falar rapidinho, já que todo mundo falou um pouquinho de como está sendo o final do ano, vou só falar que estou envolvida com o processo de seleção de mestrado, na verdade. Amanhã tem uma entrevista.
Então, estou preparando para isso. Então, o ano não está muito como encerramento, não. Está mais como o do Tiago, de início de novos ciclos. Mas, bem, assim, pensando o formato que a gente usou, né? Na verdade, antes da pandemia, a gente já tinha considerado fazer de forma virtual, né? A gente tinha feito anteriormente, a gente já fez grupos de estudo presenciais e a gente tinha uma quantidade boa, né? Assim, uns 8 alunos que participavam, assim, que iam às atividades, mas eu concordo com vocês na análise, né? Que vocês estavam colocando para os grandes congressos do mundo, mas eu acho que, de certa forma, influencia para a gente também, né? Até porque aqui não tem só gente do Rio de Janeiro, nem só de Macaé, né? A gente pode conversar com alguns colegas que são fora aí do nosso eixo, né? E isso é muito importante, eu acho que isso agrega bastante. Tem muita informação fresquinha no mercado, né? Através de matérias numa revista importante, através de um paper que foi publicado recentemente, através de um podcast, através de um estudo de caso, sabe? E assim, a gente poderia selecionar recursos, além de livros, né? Além dos livros clássicos, tradicionais e tal, mas de repente, porque tem muita notícia muito fresca, assim, sabe? Eu acho que é importante a gente visitar esses clássicos, né? Porque é fundamental para compreender bases, né? Mas assim, tem muita informação muito fresca de revistas, sei lá, de uma publicação do MIT, da Harvard, de uma universidade brasileira, um podcast de uma empresa que está dando muito certo, uma ação social, sei lá, Magazine Luiza lançou vagas para trainee para negros, né? Então, isso é muito pertinente com as nossas... Então, vamos estudar esse caso, né? Levantar as matérias que saíram acerca disso, o que a presidente fala sobre isso, o que a mídia tem falado sobre isso. Então, assim, trazer um mix, né, de recursos formais e informais, né? Porque a gente pega um podcast, é uma entrevista, né? De repente é o presidente de uma grande empresa que está dando uma entrevista sobre a prática de gestão dele. Ou saiu um webinar importante, sei lá, a FGV lançou um webinar recentemente sobre o futuro do trabalho. De repente é legal discutir sobre o webinar, assistir o webinar previamente, aqui separa nosso tempo para discutir o que vocês acharam daquele webinar, né? Daquela mesa redonda. De repente diversificar os caminhos, né? As pontes de conhecimento, né? Além dos livros. Eu acho que é legal a ideia da Carol. Perfeito. Ótimo. Até no início, eu lembro que a gente começou em janeiro desse ano. E a gente estava tão perdido, né? Vocês lembram? Quantidade de vídeo, matéria atual. E a gente, meu Deus, a gente não vai dar conta de acompanhar. Vocês lembram disso? Aí começou a discussão, como que a gente vai dar conta, né? E aí, ou deixa tudo no grupo, né? Que foi muito sofrido para mim, tentar entender o que a galera estava querendo e como que a gente não iria se perder dentro daquilo tudo, porque tinha muito desejo em relação a muita coisa, principalmente no início da pandemia, então, vocês lembram, né? Carol estava desde o início, não sei se Lúcia estava desde o início, mas Tiago também. E aí a gente, até aquela ideia de criar um grupo de transmissão e um grupo só de informações assim, quando vai ser o encontro, e o texto, ponto, e o outro para coisas em geral, para a gente poder colocar um montão de coisa. E é isso, né? A gente vai se transformando e vai tentando, mas eu concordo e gostei muito que a Carol traz, e Tiago, que a gente pode planejar, né? Agora eu estava escrevendo aqui no meu caderninho, essas coisas eu gosto de escrever no caderninho. Que talvez, depois de um outro momento, a gente discutir tipos de conteúdos atrelados à temática central do NEST, né, que é trabalho, ócio e vida. Então, por exemplo, Tiago trouxe diversidade, aí né, questão, por exemplo, né, disso, uma ação da Magazine Luiza que tem um impacto não só dentro dela, mas na sociedade, que é positivo e tem a ver com trabalho, ócio e vida, porque isso tudo que a gente está falando está relacionado ao propósito maior do Café com RH, por isso que o NEST está dentro do Café com RH, que é a promoção da qualidade de vida dentro e fora do trabalho. Uma das coisas que eu gostaria de lembrar é que a gente não pode sair de dentro desse guarda-chuva, né, que é a temática central, mas tudo que vocês trouxeram para dentro desse guarda-chuva. E talvez a gente organizar a gente pode criar,
não vou dizer, depois você me ajuda um nome, são o carro-chefe, assim, temas, subtemas dentro dessa temática, né? E a gente pensando, todo mundo dando sugestão de conteúdo, a gente pode criar no Drive ou na plataforma que eu estou usando, né? Para colocar tudo, que eu já tinha sugerido isso, e aí a gente organizar lá por conteúdos. Então vai ter lá diversidade, tá? Os conteúdos lá, a pessoa tá lá, então vamos ver o vídeo tal, ou não sei, porque assim, aqui a grande questão também é o WhatsApp. Vocês lembram nisso do ano? A gente não conseguia achar mais tanta informação que tinha. Tipo assim, lembra? A quantidade de links, de coisa boa, que eu ficava assim, meu Deus, eu me perdi, eu não consegui até hoje assistir tudo e ler tudo que no início do ano a gente colocou. Então, eu tô colocando muito mais, é uma dúvida, né? Tem muita coisa boa, muita coisa boa mesmo aí, fresquinho, igual o Thiago tá falando, mas como que a gente organiza no selecionar, né? A gente pensar depois e arquivar para não ficar confuso, né? Criar uma memória disso, né? Fácil para todo mundo ali acessar, pode ser essa plataforma ou outra qualquer. Mas show. Vamos pensando. Lúcia, agora é você. Bem-vindo, Márcio. Ah, Carol, você quer complementar alguma coisa? Você fez assim? Não, na verdade, eu só ia perguntar se você está anotando. Tô. Tá, então tá bom. Mas anotando de uma forma, não daquela forma linda que você anota, né? Tô anotando as ideias principais, assim, tá? Não com tanta qualidade como você faz, tá? Diga, Lúcia. Então, gente, tempo, né? Esse ano foi um ano que, mais que nunca, exigiu da gente que se organizasse muito com relação a isso, porque, apesar de tudo que estava acontecendo, todo mundo, de um modo ou de outro, trabalhando ou não, acabou sendo muito solicitado, né? De várias formas. No trabalho, na busca do emprego, na escola, acho que o tempo foi uma coisa assim, primordial. E tem algo que é importante, né? Porque existe, na verdade, a gente está falando muito em isolamento social, mas na verdade é só um isolamento físico. Porque o social, eu acho que até aumentou, né? Com tudo que aconteceu, em função de ser tão virtual e tão fácil sair de uma sala às 7, estar na outra às 7:01, as coisas meio que aconteceram na enxurrada, né? Então, essa é uma coisa que eu acho que ficou para esse ano. Sinceramente, eu comecei a me organizar melhor, tem coisa de 1, 2 meses, porque no começo era muito, muito difícil dar conta de todas as demandas e todas as ofertas também, né? A gente... eu estava escutando, não me lembro exatamente a fonte, mas falando sobre infoxicação. Nós fomos infoxicados, né? Muita informação, muita coisa, e todo mundo querendo dar parecer, todo mundo querendo dar o seu pitaco, e isso daí, num primeiro momento, foi muita competição, mas o bom é que isso trouxe depois uma calma maior. Eu acho que hoje a gente está com uma colaboração, né, maior entre as pessoas. Existe até alguns, por exemplo, alguns bancos que se uniram, alguns meios de comunicação que também se uniram para poder ir contra tudo isso que está acontecendo. Então, nós entramos em 2020 de um jeito, e acredito que nós vamos sair de um jeito que, pelo menos a maioria que eu conheço na minha bolha, né, está saindo melhor. Com relação ao trabalho, ao Nest, eu tinha já até tocado aqui algumas coisas. Estou super de acordo com a Carol. Eu acho que a gente precisa trazer coisas do dia a dia. Precisamos ver o que está acontecendo, né? Realmente, discutir. Porque quando a gente fala no mundo do trabalho, a gente está falando sobre tudo.
A gente está falando sobre relações interpessoais, a gente está falando sobre diversidade de todos os tipos, a gente está falando de liderança, a gente está falando de estudos que estão sendo feitos. Então, tudo, né? Às vezes o empoderamento, um caso recente aí desse rapaz que foi morto, a pancada, né? Como é que isso acontece? E quais seriam realmente as proposições para esse tipo de coisa não ficar se repetindo? Porque não deveria estar acontecendo. De um jeito ou de outro. Uma hora é com um cachorro, outra hora é com uma pessoa, outra hora... Enfim, mas está acontecendo e isso está dentro do mundo do trabalho. Quando uma criança leva uma bala e morre, também tem a ver com o trabalho da polícia, tem a ver com o trabalho do Estado que não está sendo feito. Então, eu, pelo menos, tenho, assim, o mundo do trabalho, para mim, tem uma importância muito grande, porque não se restringe àquela coisa da empresa, né? Tem toda uma cultura por trás acontecendo ali e que eu entendo que o núcleo ajuda muito. E se trouxer esse tipo de coisa, vai enriquecer ainda mais. Por exemplo, eu não sei, mas me parece que existem outros grupos na UF, né? De diversidade. Pelo menos eu me lembro, né, de um papo que a gente teve aí há um tempo. De repente, trazer isso cada vez mais para melhorar a comunicação e ver se a gente consegue fazer reverberar um pouco, fazer com que esses estudos se tornem melhorias, né? É isso que eu acho que é interessante. A frequência mensal eu acho que é legal. Concordo em gênero e grau que a gente realmente... Cara, eu sou uma tarada de podcast, né? Eu entrei no carro, eu estou escutando, eu vou lavar uma louça, lá estou eu com o meu podcastzinho. Então, adoro esse formato, a gente poder discutir um filme, a gente poder discutir acontecimentos realmente, coisas que estão acontecendo, né, aqui, trazer gente de fora que de repente tem outro pensamento com muito amor, né, para ver se a gente consegue talvez transformar um pouquinho mais, porque no mundo corporativo a gente é preciso que se faça, que a gente seja ouvido também, né, que o que a gente debate aqui chegue no mundo corporativo. Eu acho que é a intenção, né, desse núcleo de estudo. Então, não sei, mas de repente a gente criar uma estratégia qualquer para trazer algumas pessoas que pelo menos possam ouvir. Pode ser que vai sair daqui e vai ficar xingando, mas de repente ouça alguém pessoas que de repente não estão tão ligadas nisso, ou que gostariam de ajudar e não estão sabendo como fazer. Eu acho que agora, no meu entender, tá? Tá num momento de inclusão, sabe? Para tornar o movimento mais pragmático. É isso. Ótimo, Lúcia. Aí, assim, a gente começa a entrar em tantas alçadas, né, que realmente acho que essa é uma primeira reunião para depois a gente fazer uma segunda de avaliação, né? Porque, o NEST está tendo Café com RH, eu não sei se você está acompanhando toda a programação do Café, que foi gigante, né, nesse ano, muito evento, muito corporativo vindo para os eventos, falar, inclusive, não só para aprender, aqui dentro do NEST. Eu entendi o que quis dizer, trazer mais gente que está dentro das empresas, no geral, que tem interesse para esses temas, para estar aqui com a gente, né, estudando, né, que eu acho legal, mas aí já vem assim, igual a gente fez a ideia de um primeiro processo seletivo, a gente vai selecionar, ou a gente não vai selecionar, ou a gente só vai convidar, porque também não pode ser muito grande, não dá para ser um grupo de WhatsApp de 100 pessoas, não é esse o nosso foco, não mesmo.
A ideia é aprofundar em algumas discussões. Imagina se nós, quando está todos aqui, cerca de 15 pessoas, e quando está aquela vontade de discutir, nem todos, a gente não consegue todos, né, discutir da mesma maneira, sai com aquela vontade de falar mais ainda, imagina se aqui com 100 pessoas, né? Então, são coisas que a gente tem que pensar, né? E uma coisa também, que eu estou entrando em pós-doutorado no ano que vem, então eu quero pensar muito bem com vocês, né? Como que vai ser isso tudo, até para a gente pensar como que eu vou fazer trabalhando, não afastado, né? E aí, como ser uma coisa que seja bacana, mas vocês lembrando que existe um Café com RH, que vocês podem também, se aqui o Nest não for suficiente para ir além das coisas que vocês talvez estão almejando, tem o café, que tem 1000 coisas para estar fazendo. Então, acho que a gente entra numa questão assim, qual o foco no Nest? É um grupo de estudo que a gente pode estar estudando várias coisas da prática, da teoria, e aprofundando nessas questões. Só esse grupo ou outros que entrarem, que a gente vai pensar como a gente vai abrir para esses outros, né? Tá aí, talvez eu, Carol e Tiago, lógico, com a ajuda de todos, que vocês quiserem, né? Pensar que talvez tenha que fazer um processo seletivo ou não, só um convite é complicado. Não é tão simples assim fazer esse convite e abrir para todos, né? Ou vai ser aquela coisa mais nossa, que a gente começou, que até coloquei ali no grupo, hoje a gente vai abrir externo, né? Mas se for abrir externo, por exemplo, eu não gostaria que fosse mais, aí já estou falando a minha avaliação de como estava sendo, porque talvez seria interessante a gente fazer um cronograma se for abrir externo, e a gente fazer um cronograma, são 2 nossos, a gente faz um representante do Nest, mais 2 do Nest e convida uma pessoa externa. E aí, né, aí vai ser um evento do Café com RH Nest, falando de uma temática específica dali dentro do Nest. Né? Agora, fazer daquela forma, para mim, estava gerando muita angústia, preocupada de dar tempo para todo mundo falar que é do próprio Nest e dar tempo para a própria... Eu me estressei, para falar a verdade, eu me estressei esse modelo novo, sabe? Assim, de tentar... Porque aqui a gente fica muito mais íntimo, é só a gente, né? Então, fica uma coisa... Eu gosto mais de estar aqui, né? Mais com vocês, aprofundando nas temáticas. Porque a gente já faz evento com Café com RH, né, aberta, porque é um outro modelo. Que o propósito inicial do Nest era um grupo de estudo para a gente aprofundar em algumas questões, quem sabe gerar publicações futuras, entre outras questões, não sei, mas é uma questão a repensar, até por tudo que a gente passou nesse ano, né?